precisava de dinheiro porque, depois de algum tempo, a gente fica com a vida equilibrada. Os meses se passaram e, num desses encontros, me apaixonei por um rapaz muito bonito, apesar de casado. Ele me procurara porque estava em crise com a esposa, moça leviana e embonecada pelos caprichos da vida e que, apesar de todo o empenho dele, não queria lhe dar filhos. Nós nos encontramos várias vezes, e a química de nossos corpos nos atraía para mais e mais envolvimentos. Apaixonei-me por ele a tal ponto, que passei a recusar os convites que partiam de outros. Passei a esperar cada dia e, ainda que recebesse seu pagamento, sonhava pelo dia em que nem ele se lembrasse de abrir a carteira para me pagar, nem eu aceitasse receber-lhe o dinheiro por algo que já fazia por amor, por paixão. E tão intenso foi nosso envolvimento que, sonhando em tê-lo para mim, supus que, se lhe desse o tão querido filho, isso seria capaz de acabar com sua ligação com a esposa. Negligenciei os cuidados com o anticoncepcional para que, de caso pensado, criasse as condições de lhe dar o tão esperado herdeiro de seu nome. Entre o final do efeito do remédio, a repetição dos relacionamentos físicos, a concepção e o início da gravidez positivada pelos exames, correram quase 2 meses. Nesse tempo, entretanto, percebi que acontecia um afastamento natural entre nós. Esperava-lhe o telefonema que nunca chegava. Procurava por ele e não o encontrava disponível. Afinal, sempre me vira como aventura sexual, ainda que nos entendêssemos bem. Jamais se declarou para mim, jamais disse que me amava, que me queria como sua esposa. Sempre me aceitou e me tratou como um homem trata uma agradável prostituta com quem cultiva certa intimidade pela multiplicação dos encontros. Era eu quem me apaixonara por ele e não o contrário. Certamente que, em sua cabeça, não passava a hipótese de me querer como esposa. Então, carregando seu filho no ventre, com o exame laboratorial atestando a gravidez, liguei para ele a fim de marcar um encontro onde, para facilitar que aceitasse me ver, lhe disse que não precisaria me pagar nada, que o sexo seria um presente meu, para matar as saudades. E esse foi o último dia que lhe falei. Na própria ligação, disse que seria impossível estar comigo novamente. Que a sua esposa havia engravidado e que ele seria pai, dentro de alguns meses, realizando o sonho de tanto tempo. Diante desse novo cenário, agradecia o meu carinho, os momentos felizes que havia passado ao meu lado, mas pedia que eu o esquecesse, que não mais o procurasse com a liberdade daquela hora. Iria modificar o número do telefone celular para que os antigos contatos femininos não o encontrassem, dando-me a entender que eu não era a única mulher com quem ele se relacionava. Um telefonema, mãe. Um simples telefonema arruinou meus sonhos. Idiota que eu fui. Meu ventre estava carregando o fruto daquele a quem tanto amara, mas que, naquele momento, se transformou no centro de meu ódio. Odiei-o, mãe. Com todas as forças de meu sentimento, converti o afeto espontâneo em ódio deliberado. E para não ter que me penitenciar por anos e anos de um afeto não correspondido, na figura de um filho que deixara de ser arma de conquista para se tornar instrumento de punição para mim mesma, resolvi interromper a gravidez procurando uma clínica clandestina, fácil de se encontrar nas grandes cidades, ainda mais naquelas onde o poder político mantém tais centros cirúrgicos como casas de faxina, como lavanderias morais, a limpar corpos dos resquícios de suas leviandades. O procedimento foi rápido e sem dores físicas. Recuperei-me, mas, a partir de então, já não era mais a mesma mulher. Carregava em minha alma o câncer do afeto frustrado, da prostituta condenada a nunca ser feliz ao lado de um homem com quem pudesse constituir família, sentimento esse agravado pelo fato de livrar-me das marcas que esse afeto do coração poderia produzir nas minhas carnes de mulher. Com isso, decidi deixar aquela vida de devassidão e aventuras e afastei-me das pessoas com quem convivia levianamente. Por fim, empreguei-me numa agência de publicidade, no singelo cargo de auxiliar de administração, para ali me esconder do passado.
Não desejava mais a ribalta da exuberância física, nem chamar a atenção pela beleza provocativa que atrai os homens e é o objetivo de tantas mulheres. Agora, queria apagar-me no meio dos papéis, dos clipes, das máquinas de escrever e computadores, como simples e feiosa funcionária indisponível para quaisquer aventuras afetivas. Nunca mais me aproximei de nenhum homem nem permiti que nenhum deles me encontrasse disponível e, desde o aborto, carrego a consciência flagelada pela dor de ter usado o meu corpo como instrumento de conquista e, depois, livrado-me da inocente criança que se formava, como se ela fosse culpada pelos meus próprios equívocos. Não queria olhar para meu filho e imaginar onde estaria o pai, como deveria estar feliz nos braços de outra, correndo pelos parques carregando o filho legítimo nos ombros. E o que dizer para o meu rebento quando perguntasse onde estava o seu genitor? O que falar para o pequeno quando seus amiguinhos o questionassem sobre o próprio pai? Lembrei-me da senhora, sofrendo para nos criar, sem o apoio de um companheiro, e tudo isso me levou a distanciar-me da lucidez e da compaixão, procurando o caminho mais fácil da fuga do dever. E agora, mãe, esse tumor moral caminha comigo para onde eu vou. Não encontrava nenhuma oportunidade de me desculpar e tinha que carregar comigo esse peso no coração, temendo que qualquer pessoa me descobrisse ou me apontasse como sendo a vadia de outras épocas. Temia cruzar com os antigos amantes em corredores de lojas ao mesmo tempo em que tinha receio de que algum deles me abordasse convidando para um novo programa, sem saber que já havia abandonado esse caminho de aventuras. Certamente que nenhum deles acreditaria que uma prostituta possa retomar o rumo de uma vida reta, arrependendo-se. Mas faz-se supor que estejam mentindo para descartar o pretendente, o que significaria dupla humilhação para ele. Para a maioria dos homens, uma vadia sempre será uma vadia, não importa o quanto tenha modificado sua trajetória. Entre o desespero íntimo e a necessidade de parecer uma mulher normal, acabei sendo demitida do último emprego, sem entender os verdadeiros motivos. Recolhi-me em minha moradia e lá estava quando a senhora me telefonou, nos primeiros dias da enfermidade. Aquilo pareceu ser uma resposta às minhas preces. Parece que alguém que me amava estava me conduzindo ao recomeço. Voltar para casa, estar junto da senhora, compartilhar novamente as antigas emoções da infância, esquecer das malícias e artimanhas da fêmea e regressar ao clima da pureza e do passado. Era tudo isso o que eu tanto precisava. Para não preocupá-la, inventei a história das férias e vim para cá, enquanto não se positivava o diagnóstico. Quando vi que, com o resultado da biópsia, a doença era mais do que uma suspeita, voltei à cidade e entreguei o apartamento definitivamente, trazendo minhas coisas pessoais a fim de estar ao seu lado e recomeçar minha vida. Rosemary era uma criança em pranto, agora deitada no colo de sua mãe que, do mesmo modo que ela, orvalhava seus cabelos enquanto que os alisava como fazia quando ela era pequena. Duas almas afinizadas pela convivência, pela dor moral, se reencontravam agora, uma necessitando da outra mais do que ambas podiam supor. E sem conseguir continuar, a filha calou-se, aceitando o silêncio como ponto final possível para aquele desabafo-confissão. Leonor permaneceu por longo tempo naquele clima de respeito e, entendendo que o coração da filha ansiava por escutar-lhe alguma palavra de carinho, falou-lhe, compungidamente. Como me orgulho de você, Rosemary. Como posso morrer em paz, a partir de hoje, quando reencontrei seu coração que eu não soube conquistar como mãe indiferente que fui. Sua palavra franca de mulher me fez sentir o quanto estamos ligadas pelos laços do carinho real. E longe de recriminar-lhe a prostituição ou o abortamento, quero que saiba como admiro sua coragem em encarar tudo isso e se revelar como filha que confia em mim, alguém que sempre vai amá-la. Ambas carregamos conosco esses tumores, que precisamos expungir pelo esforço de nossa renovação. Gostaria que fôssemos ao centro espírita assim que a gente puder, escutar a palavra inspirada do Evangelho de Jesus e receber o passe magnético. Algo me diz no coração de mãe que isso será muito importante para nós duas, Rosi.
Jesus nos convidou para que o buscássemos e nos entregássemos a Ele, porque Ele nos aliviaria. Que seu jugo era suave e seu fardo era leve. Todos os seres humanos são demasiadamente exigentes, rudes e pesados uns sobre os outros, mas o celeste amigo é generoso e sábio, amparando nossas fraquezas e nos reerguendo sempre. Vamos juntas em busca do pão para nossas almas, já que eu também tenho cânceres ocultos que se revelaram através destes tumores na carne. Também preciso contar coisas a você, a fim de que estejamos mais unidas do que agora já nos unimos. Você vai comigo, minha filha? A pergunta carinhosa e as palavras de afeto recebidas da mãe foram o sol a renascer em seu horizonte de vergonha e dúvida, medo e ansiedade. Rosemary abraçou-se à mãe e, tentando conter a emoção, aquela mulher se colocava como uma menina inexperiente, deixando-se conduzir pela mãezinha sábia. Mãe, eu vou com você para onde você for. Bendito seja o nosso câncer que os uniu para sempre. Mãe. Ao que Leonor respondeu. Bendito seja, minha filha. 35, relembrando. Enquanto isso ocorria com as personagens encarnadas, na pequena choupana nos campos inferiores, Eulália e Boris se empenhavam na manutenção do esconderijo. Em razão de seu estado de quase nenhuma lucidez, despreparado para enfrentar as realidades de espírito, Oliveira era um verdadeiro zumbi. Sua mente em desalinho não era capaz de emitir pensamentos lúcidos e coordenar ideias mais dilatadas. Desde a vida material, enveredou pelos caminhos da insensatez, viciando o centro do pensamento com a sua utilização quase que exclusivamente voltada para o mal, para a astúcia, para as coisas inferiores da vida. Seu perispírito exudava matéria semelhante ao pus, que lhe brotava dos poros com um suor diferente. Além do mais, absorvendo substâncias tão perniciosas quanto aquelas que lhe eram ministradas pelos que cuidavam de sua estada nas grutas do Maioral, Oliveira periclitou ainda mais na exaustão de suas energias, sugadas pelas feiticeiras que o mantinham sob constante controle, preparando-o para os objetivos do Maioral, nos seus planos de aprovação da legislação abortiva. O propósito de tal técnica era despersonalizar Oliveira, a fim de que ele fosse o agente frio e sem pruridos morais a serviço das forças negativas que o teleguiariam de objetivo em objetivo, usando das suas emanações sexuais sedutoras e envolventes para ingressar com maior facilidade no campo pessoal de inúmeros parlamentares vivos que também se mantivessem sintonizados com esta ordem de sensações. Acoplando-se a eles, Oliveira invadiria suas mentes com as imagens que nele estavam sendo plantadas e reforçadas pelas entidades exploradoras do sexo, como se fossem pequenos chips, que facilitariam o controle de suas tendências por aqueles que coordenariam o ataque aos homens e mulheres responsáveis pela aprovação ou encaminhamento do fatídico projeto. Essa influência através de Oliveira seria mais fácil em decorrência dos longos laços de convivência e pela tradição parlamentar muito admirada por seus pares. Oliveira era um nome importante no cenário das negociações, sabendo manipular os cordões que moviam a máquina congressual, na sua estrutura de influências e trocas. Deputado por largos anos, sabia interferir no psiquismo de seus pares. Isso outrora fazia com a divisão de favores materiais, a concessão de vantagens, a negociação de interesses compartilhados, agora poderia acercar-se diretamente ao campo vibratório de cada um que sintonizasse com seu campo fluídico, manejando as forças invisíveis da alma para identificar o verdadeiro interesse de cada integrante partidário, não pela legenda de seu partido, mas sim pelo padrão de vibrações que registraria, emitido pelo sentimento e pensamento do parlamentar sob sua influência. Assim, as energias de Oliveira estavam muito deturpadas, muito presas às regiões inferiores, o que tornava impossível qualquer acesso aos planos mais elevados do que aquele em que estavam estagiando. Mesmo o soldado Gobi, que fora libertado por Aristeu em decorrência de ter falhado no posto de sentinela, acabara sendo auxiliado com mais facilidade pelas entidades amigas em instituição socorrista existente pouco acima daqueles abismos. No entanto,
nem aí conseguiria o pobre Oliveira albergar-se. Eulália, sabedora dessa circunstância, era sua enfermeira, cuidando de sua higiene rudimentar, na limpeza de seus excrementos, já que na sua fase de inconsciência, Oliveira se parecia a uma criança descontrolada, além do fato de precisar expelir os tóxicos que havia recebido, quando no cativeiro. Com a pouca água que Boris conseguia nos arredores, a mãezinha tentava fazer o que podia para envolver o filho em um estado físico menos grotesco, mesmo que ficasse claro que nem ele próprio sabia das péssimas condições em que se encontrava. Boris era o único que conseguia sair do pequeno abrigo. Prevendo os momentos difíceis que iria enfrentar e, entendendo o conselho do seu adorado chefe, o ermitão espiritual com tarefas de atender aos aflitos que lhe eram trazidos por Aristeu, cercou o pequeno abrigo com mais e mais galhos ressequidos, recobrindo-os de lodo do solo, a fim de confundi-lo com a própria natureza circunvizinha. A penumbra se incumbiria de ajudar na perfeita camuflagem. Além do mais, a Boris competia obter alimento que suprisse as necessidades de seus hóspedes, fazendo com que aquele tempo de exílio fosse o menos doloroso para eles. Sabia que não existia muito recurso naquele tosco casebre, mas garantia que todas as suas energias seriam empregadas na manutenção de seus novos amigos. Afinal, para Boris, a presença dos visitantes era um fato extremamente importante, tirando-o da monotonia que a solidão naquelas paragens lhe impunha, entre um atendimento e outro. Plantas espirituais com teor elevado de energia eram providenciadas por Boris em suas excursões exteriores, a locais menos inóspitos, de onde trazia o material necessário para a manutenção dos níveis de força aceitáveis para ambos. Eulália, apesar de afeiçoada aos trabalhos espirituais mais penosos da crosta terrestre, conseguia manter-se sob duras disciplinas nos níveis inferiores, com vistas a recuperar o filho amado, entregando-lhe a maior parte do alimento, pouco reservando para si mesma. Por isso, suas energias iam sendo consumidas mais rapidamente, já que somente a alimentação rudimentar lhe serviria de reposição energética. Não poderia fazê-lo nem mesmo pela oração porque, naqueles inóspitos abismos, a prece corresponderia ao último recurso do trabalhador devotado, uma vez que, acionadas as usinas da fé, o fator iluminativo seria igualmente detonado, acabando com o anonimato do agente do bem e fazendo com que os maus ainda mais se armassem contra os agentes da bondade. E como Oliveira não a poderia seguir para mais alto, de nada lhe serviria subir e deixar a preciosa carga para trás a fim de que fosse retomada pelos antigos sicários. Em virtude dessas dificuldades, Eulália também não recorria às usinas de força espiritual por via da oração direta. Deveria, portanto, manter-se por si só, com o pouco que o devotado Boris lhes fornecesse, sem recorrer às fontes superiores da vida, a não ser que nada mais houvesse a ser feito. Nos meses que se seguiram desde a saída dos antros dominados pelo maioral e por Drômio, Eulália e Oliveira se submeteram a longo processo de disciplina de mente e pensamento, no caso dela, e de abstinência forçada e liberação de miasmas internos, no caso dele. Então é que se pôde entender o entranhado amor que Eulália tinha por seu filho, agora recolocado em seus braços como adulto enlouquecido, carente de afeto materno e de remédio eficaz para a retomada de sua evolução. As vibrações elevadas da oração que Eulália não podia emitir de viva voz eram exprimidas na forma cuidadosa com que ela suportava a incômoda posição de faxineira de seus dejetos, de limpadora de suas necessidades básicas, de alimentadora de sua fome. Aquilo era uma prece viva do amor em favor do ser amado. Assim, com o decurso do tempo, as reações do alienado se faziam menos conturbadas. Cada vômito, cada suor álgido, cada emanação tóxica de Oliveira era um passo na liberação de suas mazelas morais longamente acumuladas, a permitir-lhe a reconquista gradual de alguma lucidez, de algum equilíbrio no exercício do próprio raciocínio, mesmo que precariamente. Boris se encantava com o devotamento daquela heroína, silenciosa e branda,
servindo de ponte luminosa entre a desdita de um irmão abatido por sua própria culpa e a vigorosa jornada do futuro que o aguardava para a conquista do respeito por si próprio. Eulália não fazia nada que não correspondesse à expressão desse sentimento verdadeiro, como a pessoa que já não mais se preocupa em fazer o bem no lugar de fazer o mal. Ela já praticava o bem sem notar. Além do mais, não se pode esquecer que, com as sucessivas patrulhas ordenadas pelo maioral nas redondezas de seus domínios inferiores, a notícia de que o infeliz homem público havia desencarnado correu como pólvora por todos os cantos, produzindo um grande movimento no seio dos próprios infelizes, muitos dos quais estavam esperando por esse regresso para poderem promover importante acerto de contas. Como, em vida, havia sido um homem que a muitos prejudicara, fora do corpo e longe da proteção do maioral, Oliveira estava vulnerável a todo tipo de ataque das hordas de inimigos que havia granjeado e que, por sua culpa direta ou por modos indiretos, sofreram muito ou tiveram sua vida ceifada. Esse ódio permaneceu guardado nas almas pouco elevadas, incapazes de perdoar as ofensas como forma de se livrarem do mal. Desejosos de acertar as coisas pelo velho mecanismo do olho por olho, patrulhas de entidades inferiores se esforçavam em competir com os asseclas do maioral para encontrar Oliveira antes do que o malfadado dirigente da região, com a finalidade específica de exercerem sobre ele todo o peso da vingança. Daí ser ainda mais importante que todos ficassem incógnitos, sem chamarem muito a atenção, incluindo nisso o próprio Boris. O que o protegia era seu tamanho avantajado e a sua aparência pouco amistosa, fazendo com que ninguém tivesse muito interesse em abordá-lo ou fosse capaz de suspeitar que, por detrás daquela aparência pouco harmoniosa, estivesse um espírito devotado ao bem, ainda que com pouco entendimento. No entanto, a precariedade do atendimento que se podia oferecer a Oliveira, impunha que uma solução rápida fosse dada ao seu caso. Aristeu estaria ausente boa parte do tempo, isso já era conhecido de Boris e de Eulália. Sabiam eles que o mentor amigo passava por dificuldades, mas ainda que impedido de agir, mantê-los-ia sob sua proteção. Havia muita gratidão na alma dos dois moradores lúcidos daquela tapera em relação ao mentor humilde e sábio, que os amparara como o benfeitor maior no antro da perversidade. Não tardaria, porém, para que todos reencontrassem Aristeu, acompanhado da turba ensandecida e do próprio Drômio, em pessoa. Usando de sua influência pessoal nas relações de poder que nutria com várias autoridades, não foi difícil a Rodrigo conseguir impor sua vontade sobre a do proprietário do imóvel que Leonor ocupava havia um bom tempo, naquela rua que se lhe havia tornado familiar. Apesar de Rosimeire não lhe ter mandado notícias, o que só fizera aumentar a ansiedade e o desejo de conseguir tão cobiçada presa, Rodrigo, através de interposta pessoa, convenceu o proprietário a lhe vender por vantajoso valor o imóvel. Em face das leis vigentes, necessitou-se emitir documento para que a inquilina exercitasse o direito de adquiri-lo antes de que fosse vendido a terceiro. Por causa disso, uma semana depois do encontro entre ambos, Rosimeire se surpreendeu ao receber correspondência pouco comum, necessitando, inclusive, firmar junto ao carteiro o respectivo comprovante de recebimento do tal envelope timbrado. Sem saber do que se tratava, e apesar de estar endereçado a Leonor, resolveu abrir para que sua mãe não ficasse à mercê de notícias impactantes, mesmo sabendo que isso não era o procedimento correto. E o teor do documento, realmente, justificara a antecipação de Rosimeire. Tratava-se de uma carta-notificação informando que o proprietário iria vender o imóvel por uma quantia bastante avantajada e que, como morador há muitos anos, o bem estava lhe sendo oferecido pelo mesmo valor da mencionada oferta, podendo exercer o direito de preferência, manifestando a sua intenção de comprar a casa. Caso isso não acontecesse em 30 dias, o seu silêncio seria interpretado como desinteresse, autorizando-se a venda do imóvel àquele que fizera a oferta motivadora da notificação. Rosimeire sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha de alto a baixo. Meu Deus do céu! Já não nos faltam problemas, e agora, ainda mais este.
O proprietário quer vender a casa. Que ironia do destino, depois de tantos anos, mamãe é escolhida como a que tem preferência na aquisição. Certamente essa sorte nos chega no pior momento de nosso azar. Quase que está nos faltando o dinheiro para a comida, mamãe não tem como fazer a operação de que tanto necessita aí, agora, mais essa. Entendendo que a notificação abria caminho para a transferência de propriedade e, em decorrência, a impossibilidade de continuarem morando naquele mesmo local. Rosemary guardou o papel para que, apesar de algo muito grave, pensasse um pouco antes de tomar alguma atitude. Teria um prazo razoável para escolher o melhor momento para comentar com sua mãe. No entanto, a declaração da carta fizera pesar em Rosemary a dor por serem tão pobres. Num relance, recordou-se dos tempos em que o dinheiro lhe corria mais fácil pelos vãos dos dedos, saindo de uma cama e entrando em outra, luxuosas e confortáveis, ganhando facilmente tudo quanto precisava para viver. Era verdade que a dor da mãezinha e seus objetivos de retidão haviam se constituído em fatores muito firmes em seus novos projetos de vida. Ainda assim, por instantes, Rosemary imaginou-se novamente fazendo concessões temporárias para a aquisição de recursos que permitissem uma melhoria do tratamento de Leonor e acabassem com o novo problema da moradia. Aí estava, para Rosemary, o testemunho a que se referira o querido Bezerra de Menezes quando alertara os amigos espirituais que cuidavam de todos eles. Jerônimo, Adelino, Cristiano e Gabriela acompanhavam com interesse os desdobramentos do caso de Leonor e da filha, ajudando-as na sustentação de suas forças, mantendo o equilíbrio de suas almas na hora difícil das confissões de seus equívocos, amparando-as para que tivessem o indispensável valor, a inquebrantável fibra de caráter para se manterem no melhor caminho a trilhar, ainda que fosse o mais espinhoso. Apesar disso, não podiam interferir no livre-arbítrio de ambas, precisando esperar na observação paciente o desenrolar dos fatos, testemunhos que cabiam a ambas na demonstração do aprendizado real das leis do universo. Se Rosemary não fosse testada em todas essas coisas, na hora difícil da dor e da carência material, como é que conseguiria convencer-se de que, efetivamente, já não era mais psicologicamente prostituta? Não era mais somente o fato de não dormir com outros homens ou mulheres. Era a questão de não mais cogitar de tais práticas para resolver suas dificuldades da maneira mais fácil. Dela dependia curar-se plenamente de tais inclinações. E se, apesar de seu arrependimento referente aos atos do pretérito, surgissem desafios reais dolorosos, ferindo pessoas de sua mais pura afetividade, somente aí é que ela aquilataria a sua efetiva transformação moral, sustentando-se firme no propósito de não mais ceder às facilidades levianas. Neste momento, nenhum espírito amigo poderia interferir através de intuições ou influenciações, já que cada um precisará testemunhar suas escolhas, firmando as experiências que decidiu aceitar e as consequências delas advindas. No recôndito de sua alma, Rosemary carregava a viciação sexual já experimentada em outras vidas como um vinco de seu caráter, o que motivou a sua anuência à primeira experiência na prostituição. E se isso não lhe produziu muita satisfação à época, lhe rendera muito dinheiro, recurso que correspondia a uma fonte de prazer facilitadora de sua vida. E isso foi assim até o ápice frustrante da decepção afetiva e do aborto. Dentro de suas lutas morais precisaria, agora, enfrentar os mesmos fatores adversos para ver que rumo tomaria. Na hora amarga da dor, enquanto meditava no passado, Rosemary fez passar pelo seu pensamento todas as experiências da sexualidade nas quais ela se punha como mercadoria, meditando longamente se aquele caminho seria adequado para uma nova solução rápida, entregando-se fisicamente a Rodrigo, agora por uma causa justa. Seria por pouco tempo e, com isso, estaríamos livres de tais problemas. Sei de clientes que não me recusariam e que pagariam bem por uma noite de aventuras. No entanto, a simples lembrança de tal possibilidade fazia com que se arrepiasse de medo. Rosemary recordava-se, simultaneamente, da conversa com Cláudia,
da confissão no colo de sua mãe, das palavras escutadas na palestra da instituição espírita e das orientações lidas nos livros que a enfermeira amiga lhe havia dado. Como estar à altura de tantas bênçãos, escolhendo o caminho do erro novamente? Não seria atirar no lixo todos os princípios compreendidos e comprometer-se, agora mais profundamente, com os equívocos? Não escutar a afirmativa de que Jesus nos pedia que fôssemos a Ele para que sua solicitude nos amparasse nas horas difíceis. As meditações serenas, apesar de angustiadas, faziam-na superar o medo do desafio, imaginando que o Divino Mestre haveria de encontrar uma forma de ajudá-las para vencerem tais problemas. Não, falou ela para si mesma, eu matei definitivamente a prostituta que já fui. Ela não vai reviver. Ela está morta. Nem que eu tenha de pedir esmolas na rua, nem que precise ir morar com minha mãe debaixo da ponte, nem que tenha de viver em pardieiros, não mais me entregarei por dinheiro a quem quer que seja. Mamãe saberá entender minha decisão e, como vamos ao centro no domingo, esperarei para falar com ela sobre este assunto depois. Longe dali, Rodrigo antevia as possibilidades de sedução favorecidas pelo bom andamento do negócio da compra do imóvel. Depois que recebesse a notificação, certamente que Rosimeire iria pensar melhor em sua oferta, sopesando mais a sua situação financeira difícil e, com base nela, facilitaria as coisas para um possível reencontro. Rodrigo, entretanto, não sabia que Rosimeire já não era mais como as mulheres que ele estava acostumado a corromper com o peso de seu ouro e de sua influência. Sobre o infeliz empresário, entretanto, também estavam as pesadas cargas negativas que Drômio manipulava e que serviam aos interesses dos grupos que o maioral dirigia, já que era ele, Rodrigo, o proprietário de uma das mais importantes agências aliadas no esforço de convencimento coletivo, através de campanhas subliminares de defesa do aborto indiscriminado. Rodrigo sofria as manipulações hipnóticas, dominado em suas fraquezas sexuais por essas entidades que, valendo-se do ponto fraco de cada um, exploravam suas tendências aventureiras e desafiadoras, das quais os próprios espíritos obsessores tiravam partido. Drômio não o acompanhava pessoalmente, mas sabendo de seu profundo comprometimento com as forças políticas que eram mestres na arte de corromper para atingir seus objetivos, destacara importante contingente de ajudantes, entre os quais uma das famosas feiticeiras de Oliveira para estar ao lado de Rodrigo, instigando no exercício frenético de suas tendências. A astúcia e o prazer da conquista mantinham-no ligado aos interesses inferiores que o maioral tão bem representava. Em seu íntimo, Rodrigo também desejava partilhar das vantagens que o aborto propiciaria ao sexo sem preservativos e sem complicadores. Seria mais fácil empurrar para os abortos as mulheres levianas que se vissem grávidas ou que, deliberadamente, engravidassem para se valerem do velho golpe. Assim, não precisaria pagar pensões alimentícias para criar seres que ele próprio nunca desejara gerar. As próprias mulheres que escolhessem vida libertina poderiam recorrer a tal prática de maneira livre e sem empecilhos, em vez de se submeter a procedimentos clandestinos. Seriam atendidas pelo Serviço Público de Saúde, no qual os médicos que lá trabalhassem estariam legitimados a praticar o aborto, amparados pela lei que se esperava aprovar no Congresso. Tudo isso ajudava a manter Rodrigo sob cerco cerrado e proteção especial das entidades trevosas, satisfeito no dinheiro e no sexo para que, no desenvolvimento de suas estratégias, o maioral pudesse contar com o seu talento e sua influência junto às autoridades e aos leigos. E Clodoaldo? O que seria dele, que não se manifestava a não ser através de telefonemas? Estava encantado com a noiva abastada, filha de gente bem de vida e que não lhe conhecia a vergonhosa vida de filho sem pai. Com o final da universidade atingira o status que lhe conferiria o tão esperado diploma de engenharia. Segundo seus pensamentos, Rosimeire estava cuidando bem da mãe e seria capaz de fazer frente aos seus gastos. A indiferença do filho em relação às duas tinha uma razão de ser. Apesar de Rosimeire não saber.
Clodoaldo conhecia a vida pregressa de sua irmã, envolvida sexualmente com um de seus amigos pessoais, que lhe relatava as emocionantes aventuras que tinha em sua companhia, no esforço de tentar arrastá-lo para um encontro a três, sem saber que a tão experiente prostituta tinha seu sangue nas veias. Tendo a sua curiosidade despertada para aquele nome, aquelas dimensões físicas, as características gerais, Clodoaldo pediu ao amigo que lhe fornecesse o telefone de tão encantadora beldade que, sem de nada suspeitar, lhe passou o número. Reunindo coragem, Clodoaldo ligou com a desculpa de agendar um encontro qualquer, mas, em realidade, desejando identificar a moça. Foi atendido pela secretária eletrônica e, ali, identificou a voz de Rosimeire. Não havia dúvida. A própria irmã era a garota de programa. Uma vergonha a mais que precisava ser escondida da futura família em que iria ingressar. Gente boa, de riqueza e tradição. Na capital, Márcio e Custódio seguiam de perto a dupla de amantes Leandro e Clotilde. Ele, enrolando-se cada vez mais nas sensações prazerosas e proibidas, motivo suficiente para a continuidade do relacionamento. Ao mesmo tempo, Clotilde ia se apaixonando cada dia mais pelo irmão consanguíneo, tolerando-lhe as escapadas para garantir-se como a melhor em seu desejo. Por mais que Custódio e Márcio se esforçassem, como espíritos protetores devotados, o casal se mantinha preso um ao outro, arrastando-se de aventuras em aventuras e, como já se disse, viciando o centro do prazer com o peso da culpa de um relacionamento incestuoso. Leandro procurava não ver em Clotilde uma irmã, dizendo para si mesmo: ela é um furacão de mulher, meu Deus! Não consigo encontrar outra que seja tão quente e atraente. Ela é carne. Só isso. O carne que eu adoro. Não sei ficar mais de uma semana sem tê-la em meus braços. O mesmo mecanismo de sempre, entidades negativas se dedicavam a protegê-lo, estimulando seu desejo porque, a cada encontro, deliciavam-se com o sexo proibido, quase que se incorporando fisicamente ao casal para a prática da intimidade física. Tanto Leandro quanto Clotilde eram instrumentos usados por tais espíritos devassos, que mais e mais os envolviam, aproveitando-se da ideia de proibido e esfogueando-se mais ainda. A hipnose emocional sucedia à hipnose sexual. Cada encontro regado a prazer era um nó a mais na corda dos compromissos dos dois, amarrando inúmeros outros espíritos, tanto do passado comum quanto do presente, viciosos e cultivadores das sensações. Custódio e Márcio pouco podiam fazer, já que não havia ambiente favorável para qualquer interferência do bom senso. Leandro queria a irmã como um macho enceguecido deseja a fêmea, ao passo que Clotilde se esmerava nas artimanhas femininas para lhe corresponder ao desejo cada vez mais incontrolável, dando-lhe a ideia de que o dominava mais e mais, aprisionando-o em seus carinhos e garantindo sua presença ao seu lado por muito tempo. A família não era obstáculo ao relacionamento, já que não fora construída em bases morais firmes, ficando cada um à mercê de seus desejos. Escândalos sexuais haviam ferido a harmonia do lar inúmeras vezes, fazendo com que os seus pais, ao longo dos anos, não tivessem mais nenhuma força em se opor às escolhas dos filhos, por lhes faltar estofo moral para exemplificar condutas corretas. Os pais haviam decidido viver juntos para manterem as aparências, num relacionamento aberto que deixava que cada um deles fizesse, fora de casa, o que bem entendesse. Que tudo fosse feito com muita discrição era o que importava. Dessa maneira, tanto seus pais não lhes criavam problemas quanto os outros irmãos também não o faziam, até mesmo porque cada um deles havia escolhido um caminho de devassidão próprio, não tendo, igualmente, moral suficiente para apontar o dedo na direção da reputação alheia. Leandro e Clotilde mantinham as aparências de irmãos normais, comparecendo às reuniões da família sem esboçarem qualquer tipo de atitude que mostrasse suas ligações. Eram vistos como irmãos muito chegados, somente isso. Leandro,
Inclusive, aparecia nessas reuniões com outras moças, dessas que se vendem como objetos de beleza para o encantamento masculino, meras acompanhantes para impressionar a plateia, o que ajudava a disfarçar o seu insaciável desejo por Clotilde. E entre as aventuras que mais prendiam o rapaz à irmã estava aquela que transformava a acompanhante paga em comparsa para orgias variadas, com a participação de Clotilde para agradar o desejo de Leandro. Clotilde pensava que quanto mais fizesse a vontade do seu homem, mais conseguiria mantê-lo sob seu controle, garantindo a própria felicidade através do domínio sutil que ela, através do sexo, exercia sobre ele. Observando tudo isso de forma caridosa e fraternal, dava para se ter uma ideia da difícil tarefa que Custódio e Márcio tinham pela frente, na proteção dos dois descabeçados, apesar de já serem possuidores do discernimento dos adultos. Relembrando os conselhos de Bezerra, Custódio e Márcio se ausentavam nos momentos de intimidade variada que o casal ou seus convidados mantinham, regressando mais tarde, depois que, refeitos das emoções e dos excessos no álcool, pudessem sentir um pouco a influência dos amigos invisíveis a lhes falar, compassivos, à consciência lúcida. Somente aí é que Custódio e Márcio tinham alguma influência positiva capaz de ser sentida por eles. Este período, no entanto, durava pouco tempo, uma vez que, depois de algumas horas de descanso, Clotilde e Leandro voltavam a sentir falta das sensações que estavam impregnadas em seus centros emocionais. 36. Misericórdia x Justiça. Em reunião espiritual realizada certa noite nas proximidades da superfície da Terra, o Dr. Bezerra de Menezes se dirigia aos presentes procurando explicar-lhes sobre os momentos importantes que se desenrolavam nos destinos humanos, alertando e fortalecendo a todos para que não esmorecessem nem se deixassem envolver no panorama que se anunciava no horizonte dos homens. Entidades de todos os segmentos religiosos ali se congregavam sob a sua augusta influência, reconhecidos de sua importância na estruturação das estratégias do bem, como lídimo representante dos ideais do Evangelho no caminho da humanidade, dentro do roteiro da elevação do espírito. Ao lado deles, atentos e reverentes, também estavam os representantes da ciência, das atividades culturais e artísticas, dos movimentos coletivos, da ação política, das tarefas sociais e profissionais, espíritos que, de alguma maneira, sempre exerceram importante influência sobre os destinos humanos. O vasto auditório espiritual se mantinha muito compenetrado das palavras do médico dos pobres, como ficara conhecido entre os homens graças à sua atitude benimerente diante dos que sofriam. Estamos vivenciando horas difíceis e cruciais para a definição dos rumos de cada indivíduo. Não obstante, são momentos inesquecíveis para o despertamento da humanidade, tanto quanto para o crescimento do bem. Não é estranha para nenhum de nós a notícia de que a fase de transição entre o mundo velho e a nova ordem já se iniciou. Urge, entretanto, considerarmos que todos os fatores de transformação estão submetidos a determinada dinâmica própria, respeitados os critérios superiores na implantação dos conceitos elevados do espírito na maior parcela possível da humanidade, em todos os quadrantes da Terra. Em relação aos caminhos que os homens têm escolhido para sua jornada, é natural que estejam muito vinculados aos valores materiais. Não nos compete, entretanto, lutar contra os encarnados na faina de ajudá-los. Nossos adversários não são nem espíritos nem homens. Em todos encontramos resquícios de inferioridade, representados pelos defeitos que ainda se enraizam em nosso íntimo, herança de longínquas fases do despertamento moral. Considerando-se que a nova etapa evolutiva, em termos de evolução do espírito, será caracterizada não pela predominância de culturas nem de línguas, ou de tecnologias, mas sim, de sentimentos, compete-nos ajudá-los nesse despertamento, valendo-nos de todos os recursos que propiciem uma conscientização de sua nova etapa. Iludidos pela errônea impressão de que tudo pode continuar para sempre do modo como está, os homens têm
negligenciado a necessidade da própria mudança íntima, arrastados pela corrida exterior que já foi analisada em todos os quadrantes, por inúmeros discursos e filosofias. Não nos esqueçamos, todavia, de que não há mais tempo para se adiarem tais transformações. Entendendo que a misericórdia sempre esteve a confortar os indivíduos para que, através do alívio de suas cargas, por fim, compreendessem os mecanismos da compaixão divina, a grande maioria dos seres humanos ainda não se decidiu em combater em si mesmos os germes da inferioridade. Ao contrário, puseram-se na condição dos antigos soberanos da terra, titulares de todos os direitos, poderosos e arrogantes, capazes de desprezar os sofredores famintos e miseráveis enquanto se repletavam de vísceras bem cozidas no ambiente das orgias desmedidas. Como as construções divinas estão submetidas à soberania das leis, teremos de enfrentar os efeitos de tudo o que tenhamos semeado. A sabedoria, entretanto, sempre abundante em paciência, relegava ao futuro certas cobranças e acertos, dando aos homens a oportunidade de se reformarem por bem, antes de terem de sofrer o peso de seus erros mais graves. Carregamos em nós os princípios positivos ou negativos que definem nossa atual posição na ordem evolutiva, manifestada pelos fluidos que emitimos, reflexo exato do que somos. Os mecanismos da misericórdia a serviço do bem, dentro desse contexto, agiam para compensar o ator humano, sintonizado com a ignorância de onde está emergindo, mas da qual a maioria ainda não se libertou. Nas determinações iniludíveis do universo não há espaço para burla irresponsável, porquanto entregar, indefinidamente, o comando dos destinos terrenos a criaturas que ainda não são capacitadas para se comandarem a si mesmas é malbaratar as concessões celestes. Assim, aproximamo-nos do momento em que não será mais concedido à humanidade os indefiníveis adiamentos da colheita dos efeitos de suas atitudes. Por isso, guardadas as peculiaridades de povos, nações, grupos civilizatórios, etnias, gradualmente estará sendo substituída a misericórdia pela justiça, na aferição de seus destinos, na intervenção direta para que se atenuem os efeitos danosos das ações humanas. Assumindo o seu papel na ordem cósmica ligada à evolução de todo um orbe, a justiça coordenará com precisão as consequências que deverão recair sobre todos aqueles que, sob o compassivo aconselhamento da paciente misericórdia, não souberam valorizá-la nem aproveitaram os diversos adiamentos concedidos. A assistência, respeitosa e atenta, mantinha-se vibrando com as revelações que Bezerra endereçava, captando-lhes o tônus vibratório com a antena sublime de verdadeiro apóstolo do Divino Mestre. Depois de breve pausa, continuou, sereno e calmo. Não imaginemos, porém, que a bondade desistiu dos destinos humanos nem que não haverá, na ordem do universo, recursos para atendimentos específicos, caso a caso. Quando se menciona a alteração de etapa, isso não quer dizer que a Terra estará entregue novamente à barbárie, onde os maus governavam como outrora. Entretanto, não nos é estranha a afirmativa do Mestre de que viera ao mundo para lançar fogo sobre a terra e que o que mais desejava era que ele se acendesse. Nesse esforço de seleção, deveremos nos empenhar na sustentação dos devotados servidores do bem, daqueles que demonstrarem estar preparados para aceitar as novas regras da compaixão, fugindo do imediatismo, da superficialidade, da mentira, da insinceridade, do interesse pessoal. Quando estivermos administrando as bênçãos sublimes, não deveremos perder de vista que estamos em plena passagem do governo direto da misericórdia para a justiça, transição que obedecerá ao ciclo de crescimento espiritual indicado pela consciência do universo para o progresso de todas as criaturas, de acordo com sua sintonia, segundo seus sentimentos, segundo suas obras. Lembremo-nos do velho Noé, fiel seguidor das ordens superiores, construindo sua arca com todos os esforços e poucos recursos. Um só homem foi incumbido pela misericórdia para obter a salvação para todos quantos a desejassem, fossem animais irracionais, fossem racionais.
Os homens inconsequentes não aceitaram oferecer-lhe a ajuda de que necessitava para diminuir o esforço de construção e, ainda assim, o velho profeta seguiu fazendo o barco salvador, ainda que a ninguém parecesse lógico que, naquele lugar ermo e agreste pudesse ocorrer alguma inundação. Levianos e imaturos, tomaram Noé à conta de um excêntrico, de um maluco. A misericórdia, entretanto, continuava cuidando de todos, dando à missão necessária capacidade física para seguir com a construção. Encerrada em tempo a grande obra, ordenou a misericórdia que todos fossem chamados, incluindo os que o ironizavam. Somente seus parentes, filhos, noras e netos, além dos animais irracionais, aceitaram ingressar pacificamente. Estavam sintonizados com as forças da misericórdia. Depois de tudo preparado, a compaixão mandou que se fechasse a porta, lacrando-a e não mais abrindo. A partir daí, as coisas correriam por conta da justiça. E quando a enchente se delineou, iniludível, os animais racionais correram para pedir abrigo no grande barco. Súplicas e mais súplicas, desesperos e lágrimas não bastaram para que a justiça autorizasse a abertura da arca. Todos haviam tido tempo para participar da modificação de seus destinos. Uns, todavia, estavam muito ocupados com seus afazeres, outros contando seus bens, outros, gozando seus prazeres, outros furtando seu semelhante com a desculpa de sua astúcia, outros seduziam usando seus corpos como armas, outros se perdiam na frente dos espelhos, outros gastavam sua vida entre os vícios variados, outros faziam da fé um instrumento de negócio, outros exploravam a violência, outros contavam as moedas que juntavam sem contarem as lágrimas dos que eram ludibriados. Essa é a imagem do hoje. A arca está tendo as suas portas fechadas e a misericórdia aqui, até agora, através de inúmeros caminhos, atendeu com compaixão cada sofredor, fosse ele merecedor ou não das bênçãos que ofertava, lentamente está entregando o comando às mãos igualmente sábias da justiça. Que os homens não se queixem de não terem sido devidamente avisados. Em todos os quadrantes, chamamentos à mudança de atitudes mentais e emocionais. Rogativas religiosas, comunidades científicas, entidades internacionais, apelos coletivos, tudo isto está sendo o derradeiro alerta ao homem insensato e frio. Doravante, multiplicar-se-ão os problemas, as doenças, as epidemias, as violências, as ocorrências físicas em todos os quadrantes da Terra como os efeitos da enchente que decura. E se os acontecimentos já observados são preocupantes, eles não são nada diante dos que os homens poderão provocar se não houver a modificação verdadeira de seu modo de sentir e pensar. Não será mais possível recorrer às religiões formalistas, aos caminhos ritualísticos, aos mercados da fé para se alterarem as coisas. Fechada a porta, os que estiverem fora do critério vibratório adequado estarão vulneráveis aos efeitos nocivos de tudo quanto esteja previsto para aqueles que desejaram o caminho da indiferença ou do mal. As forças inferiores em profusão no âmbito vibratório servirão do fermento para os espíritos que com elas se unam nesse relacionamento mental ou sentimental, alimentando seus desequilíbrios fisiológicos, estimulando a proliferação das vidas microscópicas devoradoras da vida inferior guardada no armazém mental da insanidade, desenvolvendo um sem número de desajustes biológicos, cuja etiologia será variada, mas que terá raiz na mesma causa. Cânceres se multiplicarão com maior rapidez em todos os povos, atingindo todas as classes sociais, obedecendo ao grau de ligação essencial de cada um com as forças inferiorizadas. Manipuladores do mercado, agiotas da esperança, cobradores inveterados, atravessadores de todos os tipos, agentes da desarmonia coletiva, multiplicadores de angústias, semeadores de mentiras, calúnias, injúrias, rebeldes e violentos, todos os que se alimentarem de tais vibrações serão abastecidos com a desarmonia e terão a desarmonização de seus corpos e espíritos como consequência natural.
os espíritos que exercem a função de proteger os vivos estarão empenhados em iluminar suas consciências, evitando a queda, mas não poderão mobilizar recursos para adiar a eclosão de problemas que foram livremente buscados pelos encarnados sob sua tutela. Quando estiverem abatidos, angustiados, caberá a tais entidades amigas ampará-los para que não se desesperem, para que não se entreguem a revoltas maiores, para que não se atrapalhem procurando mais desajustes em suicídios ou atitudes de rebeldia. Quando o ser humano passar a enxergar os efeitos diretamente sobre si próprio, poderá entender que suas loucuras garantirão para ele mesmo a amarga corrigenda. As religiões continuarão a exercer seu luminoso papel de motivadoras de transformações internas, de fortalecedoras de ideais no bem. No entanto, todas aquelas que se acomodaram nos caminhos do interesse material bem remunerado ou na alienação das consciências pelo ritualismo superficial, precisarão modificar suas rotinas para que não se vejam esvaziadas ou acusadas de incompetência consoladora, tornando-se corresponsáveis pelas desditas de seus fiéis. O tempo que se aproxima garantirá a solução individual de cada conta pendente, não mais por ter pertencido ao corpo de fiéis de tal ou qual igreja ou agremiação religiosa, ter doado este ou aquele valor ou bem para a caridade, ter sido reconhecido como benfeitor por toda a coletividade. Agora, estamos ingressando no tempo da responsabilidade individual, da vigilância de cada um sobre suas vibrações. Muitas religiões não serão capazes de dar esperanças ou explicar as motivações superiores neste complexo momento em que parecerão multiplicarem-se as injustiças. Somente quem entende que a morte não é o fim encontrará a consolação para as horas desafiadoras. A ciência será chamada a solucionar, explicar ou desvendar inúmeros problemas, tanto na área da geologia, da astronomia quanto da saúde, uma vez que a humanidade ingressará em um período de aumento de surtos e doenças desconhecidas, para as quais o melhor escudo será, realmente, a modificação de sentimentos, pensamentos e atitudes. Guardando o grande tropismo pelos níveis vibratórios inferiores, as colônias de bactérias, vírus e outros agentes patológicos se instalarão com maior voracidade nos indivíduos que estejam mais abastecidos de energias degradadas. E uma vez instaurado o processo patológico, dele o indivíduo não conseguirá se liberar mediante algumas rezas de encomenda, por força de uma fé improvisada ou por atitudes de falsa submissão ou arrependimento amedrontado. Fechada a porta da arca, não adiantará mais se tornar santo. Nosso celeste amigo já nos alertara sobre todos estes fatos, com quase 2 milênios de antecedência. Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós estando do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. O Evangelho de Lucas imortalizou o alerta em seu capítulo 12. Caminhando para o final de sua fala, Bezerra lançou o olhar para toda a galeria que o ouvia, emocionada, como grandes combatentes que compreendiam a importância daquela reunião, sobretudo por sentir em seus corações a grandeza da coragem para a luta de transformação que, nesse aspecto, se estenderia para os próximos séculos. Seu semblante, iluminado pela luz que provinha de seu interior como uma estrela a serviço do bem da humanidade, ofuscava todas as manifestações luminosas do ambiente, não como a manifestação de uma superioridade, mas, ao contrário, como a expressão da inspiração superior que, provinda dos excelsos níveis crísticos, chegava a todos os ouvintes. Todos entendiam que, naquele momento, o Kardec brasileiro era o emissário das verdades superiores, fio condutor de revelações importantes para nortear todos os envolvidos nas lutas do bem, a fim de que se mantivessem unidos sob os objetivos daquele que, estando no comando supremo dos rumos evolutivos da Terra, exultava de alegria por aproximar-se o dia do grande incêndio, aquele no qual o joio seria queimado, em que se separariam as ovelhas dos bodes e que transformaria todas as coisas pela oportunidade de modificação de cada interior. Como podem notar,
Estamos na fase inicial desse processo, durante o qual os efeitos do mal, tanto quanto os do bem, atingirão os seus cultivadores de forma mais plena e rápida. Com esse recurso derradeiro, a misericórdia busca, por fim, ofertar aos insensatos o argumento que lhes faltava para o despertamento da consciência. Doentes, quem sabe, aceitem as disciplinas que os equilibrem, abandonando excessos. Abatidos, talvez abram o pensamento para as verdadeiras leis espirituais. Decepcionados ou frustrados pelas derrotas da vida, se voltem para outras dimensões indestrutíveis e eternas, onde descubram a si mesmos e se pacifiquem. Durante toda esta fase, nossa função é a de estimular as mudanças sinceras, a de ajudar a que se dobrem diante das próprias necessidades e se conduzam novamente pelo caminho do bem real, da fé indestrutível,